você, e por eu ter muito amor por você, eu te despeço para ir embora. Você quer ir embora, viver a sua vida? Porque você não é obrigado a passar por isso. O filho é meu. Você falou isso pro seu esposo? Falei isso pro meu esposo. Doendo meu coração que tava. E com medo dele ir. Sabe? E ali dentro de mim eu dizia assim, é meu filho, não é seu. Você não é obrigado a passar por isso, você é muito bom. O que sua família vai pensar? Vendo você sofrer desse jeito, você não merece. Você orou tantos anos, 15 anos para ter uma esposa. Olha a esposa que você tem. Aí ele olhou para mim e disse assim, quando eu me casei, e Deus falou que ia me dar uma esposa, que não seria fácil. Hoje eu entendi. E naquele altar, eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse assim, que eu honraria a minha esposa na tristeza, na dor, na alegria, na doença, até que a morte separasse, até que o arrebatamento nos separe, mas lá no céu a gente vai estar juntinho. Meu Deus! O Lucas não é só seu filho, o Lucas é meu filho. E essa prova não é sua, ela também é minha. E nós começamos a lutar pelo Lucas, eu e ele. E aí quando o Lucas completou 18 anos, eu fui me informar numa clínica que eu poderia fazer a remoção dele, né? E nós fizemos assim. E por esses 4 anos, porque eu e ele sofremos? Porque nesses 4 anos eu não quis procurar o pai e contar pro pai dele. O pai Lucas não sabia, eu não queria contar. Porque como havia uma mágoa no coração do Lucas, eu achei que isso ia agravar mais ainda. O meu esposo me orientou. O meu esposo falou, Silvana, nós vamos ter que conversar com o pai dele. Essa semana a gente espera e conversa com o pai dele, porque o pai dele tem que saber, ele tem que estar presente, ele tem que nos ajudar. Sim, sim. E naquela semana o meu esposo chamamos o pai dele, conversamos e contamos para ele. E ali ele abraçou o Lucas. A reação que eu pensava em ter medo de ter, não tive mais. Ele abraçou, ele viu que o menino estava totalmente entregue. E ali ele veio e falou assim, olha, essa semana a gente vai internar o Lucas. Ele pediu e que ajuda, mas eu não sei até que ponto que ele está pedindo. Então a gente vai precisar da sua ajuda para internar. Você vem para nos ajudar? Ele falou, venho. E ele veio naquela noite. E naquela noite de uso que o Lucas usou, ele chegou em casa. Nós colocamos o Lucas dentro do carro, eu, meu esposo e o pai do meu filho, e fomos para uma clínica. Então eu tive que ser forte no meio do caminho. Por 1000 vezes pensei em voltar, buscá-lo para ficar comigo, mas eu tive que ser forte e ir embora para casa. Que dor, hein, Silvia? Foi uma dor terrível, que dentro do carro chorávamos nós 3. O pai dele atrás, o meu esposo do lado, e nós 3 chorando no volante. E eu com aquele desejo de voltar a buscá-lo, eu vou buscar, mas eu não podia buscar. Porque ia continuar ali e poderia ser dali para pior. Só que eu como mãe, mesmo ouvindo das terapias, que é uma doença, que é uma adicção, que é uma predisposição para o vício, não era assim a minha oração. Eu ia orar, eu falava, Senhor, eu entendo a tua palavra. Eu estou vivendo hoje com uma mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha gastado todos os seus recursos na medicina, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Eu já gastei com meu esposo tudo que nós tínhamos. Fomos para casas melhores, para lugares melhores, tirar o Lucas do ambiente, tudo eu fiz. As estratégias que eu ouvia lá, eu comecei a fazer tudo que era passado, todas as informações eu comecei a fazer. Eu falei, Senhor, mas eu creio na tua cura. Eu creio que o Senhor pode entrar na vida desse menino de uma forma sobrenatural, que ele entenda e que ele queira o tratamento, que ele queira ser curado. Porque até agora foi as minhas forças. Eu quero que ele seja curado, mas ele ainda não declarou, eu quero ser curado. Liberta ele dessas mágoas. E quando ele saiu dali, ele começou, a 5ª vez, ele começou a entender o caminho. Que a clínica desintoxicava ele. Mas o caminho para ele não usar mais estava com ele. Ele tinha que rejeitar amigos que usa. Ele tinha que parar de frequentar os lugares que usa. Ele tinha que buscar uma vida espiritual que foi ensinado a ele. Então foi a hora que ele começou a busca dele. A hora que ele determinou, eu não quero mais isso para minha vida, sabe? E aos meus olhos parecia ele não ouvir, sabe? E quando foi essa última internação,
que ele saiu desta clínica, ele com o pai dele teve um encontro sobrenatural. Um dia ele sentou com meu esposo na mesa e disse assim: Ednelson, eu só queria ser amigo do meu pai. O Ednelson falou assim: fale tudo isso que você falou para mim e converse com o teu pai. Fale para ele tudo que você sente. E não sabíamos nós, missionárias. Faziam 6 meses que o pai tinha retornado para a igreja. E o pai também estava orando. Agora não era só nós. Tinha mais o pai orando por ele. E o pai o convida para fazer uma visita. Ou comer um lanche fora, não lembro como foi. E o pai leva ele no culto sem perguntar se ele queria ir naquele culto. O pai não perguntou, levou. Foi uma surpresa. Quando terminou o culto, o pastor chamou os dois. E quando chamou os dois, pediu para os dois conversar, que tinha algo dentro do coração dos dois que precisava ali. E o pastor olhou para o meu filho e disse assim: Lucas, você crê que nunca mais você vai voltar para a dependência química? O pastor... E aí ele pegou e falou assim: olha, é difícil porque eu tenho essa adicção e eu tenho essa doença. Aí o pastor falou assim: mas essa doença não é sua. Jesus hoje vai levar essa doença, você crê? Ele falou: eu creio. E eu falei assim: hoje, a partir de hoje, Deus está liberando algo dentro do teu coração. Hoje você está perdoando o teu pai. Hoje vocês se reconciliam aqui. E os dois ali fizeram uma reconciliação. E o pastor orou pela vida do meu filho. E meu filho gostou tanto daquela igreja que ele começou a frequentar a igreja ali com o pai, Glória que ele a Deus. conseguiu liberar todo aquele perdão. E quando ele liberou aquele perdão, foi assim, foi passando dias, foi passando meses, a gente nem percebeu. Quando foi mês passado, eu falei para o meu esposo: amor, tem noção que o meu filho está indo para 11 meses sem uso? Agora a mãe que vai indo pregar chega em casa, às vezes se depara com o filho no culto da tarde, no culto da manhã. Se depara com o menino sorrindo dentro de casa, falando 24 horas que me ama. Se depara com o menino alegre, que conversa com o padrasto, que respeita o padrasto, que conversa com meus pais, que resgatou valores dentro da nossa casa. Glória a Jesus. Então hoje a gente tem uma vida assim transformada por Deus. Aquele lugar onde eu passava, que me desonrava, hoje eu passo e eu conto o meu testemunho, que Deus mudou meu filho. Uma família restituída. Hoje eu posso dizer, a nossa casa o serve hoje. Porque não tinha isso.